consertar, hoje, né, para consertar o acelerador de partículas. Hoje, ainda, o Vaticano dando assistência técnica para o maior centro de pesquisa nuclear do mundo. Quer dizer, então, é preciso ter respeito com a Igreja Católica. Juliana, vamos lá. Existe algum ponto de dissenso entre os darwinistas ou todos aceitam a mesma teoria? Bom, existem ainda alguns pontos, né, na teoria da evolução que ainda são controversos, são temas de discussão ali entre eles. Como é um tema um pouco mais complicado, digamos assim, eu não saberia dizer porque o meu conhecimento de biologia não chega a ser tão avançado nesse assunto, né? Mas, de fato, ainda há pontos em que há liberdade ali para se mover ali dentro, né? Ô Márcio, você trouxe 2 livros aqui que você esperava que houvesse tempo de a gente conversar mais. Como não houve tempo, eu quero que você mostre pelo menos o livro. Opa. Um deles é esse, Saving Darwin. Saving Darwin. Né? Diga alguma coisa, eu vou mostrar aqui para a câmera aqui, você... porque no Brasil nós temos aqui, são muito publicados os livros de autores ateus, né? O Richard Dawkins, o Christopher Hitchens, que são aqueles autores que dizem que a evolução é incompatível com a fé. Então, se você aceita a evolução, você não pode acreditar em Deus, porque a evolução prova que Deus não existe. Que é uma grande bobagem, né? Mas no Brasil, se você procura em português, são esses livros que você encontra. Nos Estados Unidos, felizmente, existe uma série de outras obras de pesquisadores que não são tão conhecidos quanto o Dawkins e o Hitchens, mas que mostram o contrário, que essa compatibilidade existe. Então, esse autor, o Carl Giberson, lançou esse livro também ano passado e deu uma entrevista para o blog, né, para o Tubo de Ensaio, em que ele mostra como que pode haver essa compatibilidade, como que é possível manter a sua fé cristã, ele não é católico, né, ele é protestante, como manter sua fé cristã intacta e ainda assim aceitar o que Darwin propõe sobre a evolução. Ele considera a evolução como uma manifestação da criatividade divina. Beleza. E outro livro que o Márcio também trouxe aqui, Galileu Goes to Jail, é isso? And the Other Myths About Science and Religions. Esse é um livro que poderia muito bem ser traduzido para o português o quanto antes, porque ele tem muito a ver com o que a gente já conversou aqui, sobre lendas negras. São 25 mentiras envolvendo ciência e religião, e 25 autores derrubam essas mentiras, como tem na TV por assinatura aqueles caçadores de mitos, né, que pegam uma ideia e fazem, explodem e tudo. Esses 25 autores fizeram a mesma coisa, explodiram essas ideias. E não só isso lida com várias religiões, né? Não é só a Igreja Católica. Por exemplo, uma das lendas dizia que os protestantes da Escócia eram contra a anestesia no parto, porque Deus tinha dito no Gênesis que a mulher tinha que dar à luz com dores. E aí o autor mostra que não, que na verdade não havia nada dessa oposição. Quem questionava a anestesia, isso faz alguns séculos, eram ainda alguns médicos, porque eles achavam que não era, que podia ter problemas, né? Okay. Então são 25 mitos derrubados. Okay. Márcio, todas essas informações aqui, que muita gente eu acho que poderia querer saber com mais detalhe, não houve tempo, você pode encontrar no blog que o Márcio citou, ok? Eu vou inclusive pedir que o Márcio depois deixe comigo o nome do blog direitinho para passar para outras pessoas. Você tem algum e-mail que você gostaria de deixar para quem quisesse conversar com você? As pessoas podem entrar em contato pela área de comentários do blog ali na Gazeta do Povo. Ok. Então, porque a ferramenta de comentários ali, você coloca o seu nome, o seu e-mail, tá bem, e o seu comentário, dependendo ali eu... Perfeito. Bom, eu penso que puderam perceber a profundidade do conhecimento e dos assuntos. Márcio, tem muita coisa que a gente era para ter conversado, a questão do santo sudário, do ateísmo, da Inquisição, da liberdade religiosa, mas não houve tempo. Mas eu já deixo um convite para você voltar aqui.
né? E já Tá? aceito. Continuar essa conversa aí mais para frente, outra hora. Juliana, muito obrigado pela sua ajuda por hoje. Obrigada, professor. Eu quero agradecer a participação dos nossos internautas. Não foi possível responder todas as suas perguntas, mas no decorrer da semana a gente vai estar encaminhando para o professor e, na medida do possível, ele vai responder. Uma boa noite. Ok. Estamos terminando o nosso programa, o tempo já está esgotado. Eu quero então pedir, não tem algum sacerdote aqui não, né? Nem diácono, não tem. Então, vamos pedir aos sacerdotes que estão em casa que nos dê a sua bênção, como nós fazemos sempre, né? E que esta bênção permaneça com cada um de nós, com as nossas famílias, trazendo para todos nós saúde para o nosso corpo, para a nossa alma. Coloque a sua intenção neste momento diante desta bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que abençoe a cada um de nós o Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês todos que vieram aqui. Márcio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Tenha uma boa viagem de volta. Muito obrigado a seus pais que vieram aqui. Muito obrigado por vocês terem dado ao mundo esse filho tão bonito, né? Está aí, graças a Deus. Que Deus os abençoe. Até o nosso próximo programa, se Deus